Olá, bem-vindo à segunda parte do Mindset Pé Descalço. O Mindset Pé Descalço é uma ferramenta de resolução de problemas que eu criei com base na minha experiência pessoal da fase mais difícil da minha vida, também com base na experiência da minha viagem da Suécia até Portugal, sem dinheiro, sem telefone, sem computador, e que agora partilho contigo através destes meios fantásticos de comunicação, que são basicamente a internet, o Facebook, o Instagram e todas as redes envolvidas. Se não viste a primeira parte, convido a vê-la. Encontras o link abaixo na descrição. Se já viste a primeira parte, bem-vindo à segunda parte. Vamos a isso. Como já deves ter percebido, na primeira parte falámos sobre um pouco quem é que eu sou, como é que podes identificar os sítios onde estás, as situações que tens que resolver e como é que podes seguir para aquilo que queres, ainda numa fase muito embrionária. Na segunda parte vamos começar a falar sobre como é que pomos isto em prática. Como é que fazemos as coisas acontecer, como é que passamos daquilo que é o problema para as soluções que queremos. Como sabes, muitas vezes os nossos problemas prendem-nos e agarram-nos e impedem-nos de seguir. Isso é verdade que na primeira parte falámos muito sobre onde é que eu estou. Na segunda parte passamos a falar de por onde é que eu vou, como é que eu posso identificar por onde é que eu vou e um bocadinho sobre como podemos lá chegar. Como sabes, vão ser cerca de 30 minutos de vídeo. Convido-te a vê-los até ao fim. Porquê? Porque quem vê até ao fim são as pessoas que realmente querem mudar as suas vidas. A maior parte dos outros já desistiu. Mas tu estás aí. E porque estás aí, eu preparei este material fantástico para ti. Para que possas pegar naquilo que é a minha experiência, olhar para a tua experiência e procurar perceber o que é que, daquilo que eu aprendi, tu podes usar na tua vida. O Mindset Pé Descalço é uma ferramenta que já mudou vidas e que continua a mudar. Seja nas empresas, seja no trabalho direto que eu faço com as pessoas. E espero que, através deste material, tu próprio possas mudar a tua vida. É esse o desafio. Vê até ao fim. Falamos mais daqui um pouco. Até já. Bem-vindos então à segunda parte do Mindset Pé Descalço. Vamos começar por fazer uma pequena revisão sobre aquilo que falámos anteriormente. Falámos sobre mim, sobre as coisas exóticas que eu já fiz, falámos sobre todos os desafios que eu passei, mas principalmente falámos sobre aquilo que é o primeiro passo para resolver problemas ou desafios na nossa vida. O primeiro passo era o quê? Lembra-se? Olhar de frente para o problema. Aceitando que ele existe, olhando para ele de uma forma objetiva, certo? Para depois, na nossa cabeça, o transformarmos de problema em desafio. Porquê? Porque um desafio faz com que a minha cabeça, ou a noção de desafio, a palavra desafio, faz com que na minha mente eu tenha quase a certeza que eu vou conseguir ultrapassá-lo. Ok? Fantástico. Então, se o primeiro passo é, basicamente, o problema, identificá-lo, aceitá-lo, olhar para ele de uma forma objetiva e transformá-lo num desafio, qual será o segundo passo? Procurar soluções. Procurar soluções. Quem é que acha que procurar soluções é o segundo passo? Ok. Alternativas. Definir objetivos. Definir objetivos. Mais. Saber o porquê daquilo ter acontecido. Saber o porquê. Isso era na parte anterior, no problema, certo? A maior parte das pessoas responde-me procurar soluções. Eu vou tentar explicar-vos o que é que isto significa na prática. Eu tenho um problema, aceitei-o, olhei para ele de forma objetiva, transformei-o num desafio e agora vou à procura de soluções. Porquê? Pensem no vosso GPS. Se vocês disserem ao GPS, vamos, o que é que o GPS pergunta? Para onde? Não, vamos! O que é que ele vai dizer? Para onde? Vamos! O que é que ele vai dizer? Para onde? A maior parte das vezes, as pessoas têm um problema e ficam a esframingar. Quando começam a ultrapassá-lo, a ideia é ir à procura de soluções. Mas quando vamos à procura de soluções, andamos à deriva. Porquê que andamos à deriva? Porque não sabemos para onde é que queremos ir. Então, o que falta é aquilo que nós, no coaching, ora, número 2, designamos por Está desejado. Designamos por? Está desejado. E porquê é que designamos por está desejado? No fundo, é aquilo que nós podemos, com os meus maravilhosos dotes de desenho, dizer que é um alvo. O que é que isto significa na prática? Simples. Eu tenho um problema, aceitei o problema, olhei para ele de forma objetiva, transformei-o num desafio e agora quero resolvê-lo. Então, quando isto estiver resolvido,
como é que vai ser? Ou seja, quando eu tiver ultrapassado isto, como é que raio vai ser a situação no final? E façamos o exercício. Olha, eu estou aqui, aquilo já ficou resolvido. Como é que vai ser? Isto pode significar como é que vai ser a minha empresa, como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser a minha relação, como é que vai ser uma série de outras coisas. Se não houver esta mudança de mindset de um sítio para o outro, a coisa não funciona. E melhor do que eu, o Bruno pode explicar-vos o que é que isto significa. O Bruno é um empresário que eu acompanho há uns anos, que tem esta empresa fabulosa onde nós estamos. Quando eu conheci e quando começámos a trabalhar, não era assim. E uma das coisas que fizemos foi exatamente esta mudança de mindset. O Bruno, na altura, tinha aquilo que começara como um centro de cópias, acho que é a palavra, e que tinha evoluído lentamente para algo próximo de uma gráfica. Hoje em dia o Bruno tem uma agência de comunicação. O que é que mudou? Ele explica-nos. Eu lembro-me que também na altura a empresa estava a passar um momento um bocado mau, nós tínhamos menos trabalho e é quando temos menos trabalho que nos lembramos de questionar tudo, não é? De pôr tudo em causa. E isso foi coincidência ou não, a partir dali as coisas também começaram a melhorar. Portanto, se calhar a minha atitude também mudou um bocado, isso também se reflete no trabalho em equipa e outras coisas. Deu-me para pensar nas coisas de outra forma, de uma forma que até ali eu nunca conseguia pensar. Portanto, e deu-me para abrir um bocado a cabeça e para pensar mais em soluções e não tanto nos problemas. Sei que na altura estava muito focado nos problemas. E ele ensinou-me a procurar respostas. E a não me focar tanto no problema, mas mais na solução. E às vezes é um bocado isso. Nós estamos tão obcecados com o problema, perdemos imenso tempo com o problema e a resposta às vezes é simples e até dá menos trabalho do que o problema, digamos assim. Ok, fantástico. Então, o que é que significa na prática definir o estado desejado? Simples. Façamos um exercício. Eu estou na Suécia. Ok? Estão 30 graus negativos lá fora, 1,5 metro de neve, vocês já conhecem a história. Tenho que chegar a casa. Qual é o meu estado desejado? Ajudem-me. Estar em casa. Chegar a casa é a maneira como isto vai ser quando eu resolver o meu problema? Não. É o processo que eu tenho que fazer. Eu repito. Chegar a casa não é o desenho final que eu quero atingir, é o processo. Certo? Que eu quero que me digam é qual é o desenho final que eu quero atingir. Quando isto estiver resolvido, como é que vai ser? Eu estou em casa. Eu estou em casa. Com quem? Com a minha família. A contar-lhes o quê? As histórias da viagem. Ok. Então vamos voltar à Suécia. O meu problema é que eu estou num sítio que não conheço, a 4.200 km de casa, com 30 graus negativos, 1,5 metro de neve, blá blá blá. Fantástico. Aquilo que a maior parte das pessoas faria é ir à procura de uma solução. Às cegas. Aquilo que eu fiz foi, ok, estou aqui, quando isto estiver resolvido, como é que vai ser? E temos que nos transportar para o outro lado e fazer o exercício de, mas como? A maior parte das pessoas pergunta-me, na prática, como é que isso se faz? É simples. No nosso escritório, nós temos 2 bonecos. Já agora os meus bonecos são muito bonitos, mas... Este é o boneco. Este é o boneco. Atual. E este é o boneco daqui a um ano. Curiosamente, agora mudámos de escritório e ainda não fizemos o boneco novo. Mas o escritório novo era o escritório que estava no boneco que nós fizemos há um ano atrás. E quando eu digo boneco, é boneco. É folha que nós pegamos e que os maquiadores desenhamos. Pode significar escrever, pode significar fazer uma música, pode significar fazer um filme, pode significar o que vocês quiserem. A ideia é que vocês consigam, cada um à sua maneira, uns mais visuais, outros menos, mas perceber que quando isto estiver resolvido, como é que raio vai ser? Um exemplo muito simples são as relações. Eu não tenho ninguém que seja especial. Eu quero mesmo alguém que seja especial. Eu quero alguém que o quê? Digam-me. Não sei. O que é que isto significa? Significa que as pessoas estão concentradas na ideia de que eu não tenho alguém especial. E quando eu pergunto, mas como é que gostarias que fosse essa pessoa especial? Nunca pensei nisso. Ok. Como é que raio eu vou encontrar alguém na minha vida se eu não sei o que é ando à procura? Eu gostava de ter um emprego melhor. Fantástico. O que é que não gostas neste? Não gosto disto, e disto, e disto, e disto, e disto, e disto. Eu sei tudo aquilo que não gosto.
Que tipo de emprego é que tu gostarias de ter? Ai, não sei. Outro exemplo. Não gosto do salário que me pagam. O meu patrão é... Ok, eu estou no Norte, às vezes dizem-se coisas um bocadinho feias sobre isto, mas o meu patrão é tudo e mais alguma coisa, ok? Quanto é que ganhas? Ganho 800 euros. Se ganhasses mais 500 euros, o que é que mudava na tua vida? Não sei. Então para que é que queres mais dinheiro? Para melhorar a minha vida. Mas o que é que mudava? Não sei. Se nós não sabemos, conseguimos chegar aonde? A lado nenhum. Ou seja, eu estou aqui, eu quero ir para ali. Pode ser um boneco, pode ser um desenho, pode ser o que vocês quiserem. Algo na vossa mente tem que representar, na vossa mente ou fora da vossa mente, no nosso caso até é na parede, não é? Algo tem que representar aquilo que é o sítio onde vocês querem chegar, o estado que vocês querem que seja o estado final. Certo? No meu caso, na Suécia, eu quero estar... Eu estou na Suécia, vocês já conhecem a história. Eu estou em casa, confortável e seguro, com a minha família, a explicar-lhes: olha, aquele dia eu tive fome, mas resolvi assim. Olha, aquele dia não tinha onde dormir e resolvi assado. A ideia é eu saber exatamente para onde vou. E isso faz toda a diferença. Porquê? Voltamos ao GPS. Vamos! E a resposta vai ser: para onde? O que é que nós podemos usar aqui? Ora, ajudem-me. Podemos fazer um exercício? Okay, toda a gente escolhe um qualquer desafio que tenha, que ainda não esteja resolvido. Vosso, cada um seu. Grande ou pequeno? Como é que eu sei que vocês já conseguiram? Grande ou pequeno, tanto faz, cada um escolhe o seu. Ok? Dou-vos 15 segundos para isso. Força. Fantástico. Imagino que já tenham feito o exercício. Alguém se sente confortável para partilhar? Ok, força. Ansiedade. Repararam na primeira coisa? Vamos começar antes. Antes deste processo, vamos começar antes mesmo. A ansiedade é um problema? O teu problema é a ansiedade? O teu desafio é a ansiedade? É ultrapassá-la. Ok, então a ansiedade neste caso é um problema ou um sintoma? Sim. Um sintoma, ok, fantástico. Primeira coisa, antes disto tudo, que eu não referi no módulo anterior, mas que é muito importante, é eu tenho que identificar qual é que é mesmo o problema. E tal como eu fiz na Suécia, isto às vezes implica simplificar e concentrarmos naquilo que é essencial. Quando me dizes ansiedade, isso significa o quê? Significa tudo, mas ao mesmo tempo não significa nada. Fantástico. Então, se a ansiedade é o sintoma e não é o problema, certo? O que é que pode ser o problema? Ou o desafio, vamos chamar assim. Talvez querer olhar objetivamente para o problema e não deixar que Mas qual é que achas que é o problema que está na base da tua ansiedade? fraca autoestima, autoconfiança. Ok, então vejam se acompanham isto comigo. De um lado eu tenho um problema que eu digo que é ansiedade. Do outro lado eu tenho um problema que digo que é baixa autoestima. É isso? Qual deles está mais próximo daquilo que é realmente o desafio que eu tenho que ultrapassar? A ansiedade ou a baixa autoestima? Baixa autoestima? Alô? Baixa autoestima? Toda a gente concorda? Fantástico. Porquê que a baixa autoestima é o problema? Porque é o sítio a partir do qual nasce a ansiedade. Fantástico. Então, se a baixa autoestima é o problema, ok? E se já assumimos que existe e já fizemos todo esse processo, vou-te convidar a fechar os olhos e dizeres-me, quando isso estiver resolvido, o que é que mudou? Deixei de sentir a ansiedade. Deixei de sentir a ansiedade. Sentir-me um pouco melhor comigo. Dá-me um exemplo de um contexto em que tu te sentes ansioso. Por exemplo, a fazer esse trabalho, estar a falar para o público. Ou seja, falar em público. Não sei se vocês têm noção, mas a maior parte das pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer. Ok. Adiante. Falar em público é uma coisa que te causa ansiedade. Como é que será falar em público quando esse problema estiver resolvido? Quando esse desafio estiver ultrapassado? Muito mais liberto, conseguirei Sim, mas como é que te sentes? à vontade. Podes ficar? Anda cá. Ok. Então, ansiedade. Aqui é o sítio onde estás. Estás a falar em público, estás ansioso, estás a ficar vermelho e essas coisas todas. Fantástico? Ok? Agora vamos assumir que... Personificar bem a Personificar bem assim. Isto já foi ultrapassado, ok? Não, foi. Vamos imaginar que foi e que estamos 2 anos depois e por artes mágicas aquilo já desapareceu. Sim. Como é que é agora? Ou seja, não estou a sentir esta... Não estás a sentir nada, é espetacular. Descreve-me o que sentes. Que não estou a sentir, sinto-me à vontade. Sinto-me à vontade. Sim.
Dá-me um exemplo de um contexto em que poderia estar a falar em público. Numa apresentação de um projeto. Numa apresentação de um projeto, certo? Ou seja, tu estás a apresentar um projeto Sim. e já passou aquilo tudo. O que é que sentes? Sinto-me liberto, ou seja, sinto que consigo comunicar com as pessoas, ou seja, que as minhas ideias realmente estão a sair e não é a ansiedade que está a Ok, comandar. ajudem-me. Ele disse que se sente liberto, que... Mais? Que as minhas ideias já estão a fluir As ideias fluem. e que a ansiedade não está a comandar. Lembram-se? Não pensem numa árvore. Quando eu digo a ansiedade não está a comandar, o meu cérebro está a concentrar-se aqui. Ansiedade. Ok? Vamos transformar isso. Se não é a ansiedade que está a comandar, o que é que está a acontecer? Seja-me a sentir liberto. Ou seja, a fraca autoestima, ou seja, o problema que está na minha cabeça já não está. Certo, já não está. Então significa que tu sentes quê? Aqui está a baixa autoestima. Sim. Por oposição, tu sentes-te Sinto-me bem, sinto-me confiante. confiante. Pode ser confiante? Sim. E o resultado nas pessoas que estão à tua frente, como é que é? Acredito que ao ilustrar a ideia como quero, que as pessoas irão sentir que eu também estou mais confiante. Não, já lá estamos. As pessoas que estão à tua frente. Sim, Já estamos 2 anos depois. sim. Esta é a principal dificuldade, que é, se acontecesse... Não, é só na conversa da treta havia aquela teoria do é só um suponhamos, ok? É só um exercício mental de se isto pudesse ser automaticamente corrigido, como é que seria? As pessoas estão à tua frente. O que é que elas vão dizer no fim sobre aquilo que foi a maneira como tu explicaste? Que foi boa. Mais. Que ilustrei bem as ideias que Certo? estava Elas perceberam ou não perceberam? a perceber. Gostaram da maneira como apresentaste ou não? Sim. Fantástico. Então deixa eu ver se eu percebi. Aquilo era o problema e o desafio. Deixa eu estar lá. Passámos ao futuro. Neste exercício, tu chegaste à conclusão que eu sinto-me liberto, ok? Eu tenho as ideias a fluir de uma maneira muito mais fluida, Sim. passa a expressão. Eu sinto-me confiante. Mais confiante. E no final as pessoas vêm-me dizer o quê? Que gostaram daquilo que eu disse, é isso? Exatamente. Que gostaram do que eu disse, que perceberam tudinho aquilo que eu quis explicar e já agora é um projeto de... No trabalho. Ok, e provavelmente elas vamos imaginar que era uma venda. Sim. Elas vão comprar ou não? Sim, compraram. Porquê? Porque eu estava confiante. Porque sentiram confiança naquilo que tu estavas a Exatamente. expressar. Ok. Consideram que isto é um estado desejado um bocadinho melhor do que não ter ansiedade? Claro. Sim. Já agora, de 1 a 10, quão boa é a sensação deste lado? Neste momento é igual, porque na verdade... Sim, mas... Então vamos fazer outra vez o exercício de... Agora é sério! Ok, agora é sério. Assumindo que isto tudo estava a acontecer, de 1 a 10, como é que sentirias? 8. 8. De 1 a 10, como é que te sentes aqui? 1. Qual das preferes? Aqui, ó. Sabem o que é que acontece normalmente aos meus clientes? Eu puxo para este lado, eles têm este discurso todo com aquela teoria de mas não está a acontecer, mas depois eu digo, então e se voltássemos ali? E eles começam, não quero. Porquê é que não quero? Porque depois de experimentarmos a noção do que é o nosso estado desejado, o nosso cérebro vai começar a trabalhar automaticamente para procurar o quê? Agora sim, soluções. Como o GPS. Certo? Eu estou aqui e digo, vamos! E o GPS diz, para onde? Quando eu lhe digo o destino, o que é que ele faz? Recalculando a rota. Recalculando a rota. Certo? Sim. Obrigado. Perceberam? Vamos só completar aqui o quadro. Portanto, mais confiante. Isso significa que no final as pessoas fizeram o quê? As pessoas quê? Compraram. Vamos assumir que era uma venda para tornar isto mais fácil. A ideia é, qual é o meu objetivo? É vender. Mas não é vender por vender. Porque neste caso há uma questão pessoal para ultrapassar. Eu quero estar aqui e eu quero sentir-me liberto e sentir que as minhas ideias fluem e sentir-me mais confiante e quero que as pessoas se sintam bem pelo facto de eu ser assim. Correto? Isso é aquilo que nós chamamos, voltamos atrás, não um problema, estado desejado. Porquê é que isto é importante? Simples. Porque se não tivermos um estado desejado, andamos como uma barata tonta à procura de quê? Ninguém sabe. Quando definimos exatamente o quê, o que é que acontece? O nosso cérebro começa consciente e inconscientemente à procura de soluções. Agora sim, soluções. Porque nós dissemos que queremos ir daqui, aliás, daqui para ali. Já agora, deixem-me fazer mais um boneco.
Casemiro, não é? Este é o Casemiro hoje. E este é o Casemiro que ele desenhou, vamos imaginar, daqui a 2 anos. E se fizéssemos ao contrário? Ou melhor, se fizéssemos mais? Se em vez do Casemiro daqui a 2 anos ser este, fosse este. Conseguiam perceber a analogia? O Casemiro passou da situação atual para aquela que ele, na cabeça dele, considerava ser uma situação desejada. Melhor. Repararam como ele corrigiu a linguagem? Aceitável. Sonhar paga imposto? Não. A maior parte das pessoas o que é que faz? Eu vou passar daqui para ali. E ficam contentes com uma mudança que é pequena. Porquê? Porque têm medo. De quê? De que daqui para aqui eu não consiga dar o salto. Ok. O que é o pior que pode acontecer se eu projetar isto e atingir isto? Nada. A maior parte das vezes o que é que acontece? Isto aconteceu-me quando eu era professor. Uma vez peguei numa turma do 4º ano da escola e eu como professor era uma pessoa muito exigente. Portanto, se os meninos estavam aqui, eu queria que eles chegassem aqui. Ok? É claro que como peguei na turma a meio do ano, as primeiras fichas de avaliação correram mal. E os pais vieram falar comigo e disseram: professor, o que é que está a acontecer? Eu disse: calma, dê-lhes tempo. Eles conseguem adaptar-se. Em vez de fazer a exigência aqui, eu punha aqui. O que é certo é que eles dificilmente chegavam aqui. Mas quando chegavam aqui, eu vou fazer assim, quando chegavam aqui, estavam ou não estavam acima daquilo que era a exigência inicial? Estavam. Qual é o meu trabalho agora? Reforçar. E dizer: ótimo, conseguiram mais do que aquilo que estava previsto. Fantástico. A mesma coisa podemos fazer nós connosco. Certo? Um exemplo é esta empresa do Bruno, onde nós estamos. O Bruno estava com um centro de cópias e decidiu evoluir para uma coisa melhor. Uma coisa parecida com uma gráfica. Correto? E depois surgiu a hipótese de fazer design. Então ele fez uma gráfica com design. À medida que foi juntando outras coisas ao projeto, o desenho dele, o estado desejado dele, deixou de ser um centro de cópias, uma gráfica, ou uma gráfica com design, e passou a ser uma agência de comunicação. Significa que o que ele fez foi passar por aqui para chegar aqui. Às vezes precisamos. Tudo bem. Não há problema nenhum. Mas nada nos impede de ir um bocadinho mais longe. Não é? Aquela pergunta engraçada. O que é que fazias se ganhasse o Euromilhões? Fácil. Então, se eu ganhasse o Euromilhões, comprava uma casa, comprava um carro, ok. Ainda faltam 199 mil milhões, ainda faltam toneladas de dinheiro. O que é que fazias com o resto? Às vezes precisamos de tempo. Tudo bem. Agora, uma coisa é certa. O ponto 1 é olhar para o problema de uma forma direta, sem emoção, e transformá-lo num desafio. O segundo passo é definir o nosso estado desejado. E tanto quanto possível, de uma maneira que seja concreta. Eu estou neste emprego e não gosto. Qual é o teu estado desejado? Gostava de ter um emprego melhor. O que é que isso significa na prática? Nada. Eu estou com esta pessoa que me trata mal. Ok, o que é que gostava? Gostava de uma pessoa que não me tratasse mal. O que é que isso significa na prática? Nada. Agora, quando eu passo de uma pessoa que me trata mal para alguém que me respeita, que me ajuda e que quer ter filhos comigo de uma forma que os possamos educar como pessoas responsáveis. Percebem a ideia? Estamos a desenhar um boneco. Cada um de nós pode desenhar o boneco rigorosamente como quiser. Pode ser físico ou não. No nosso caso, é mesmo um boneco. Outras pessoas farão de outra maneira. O que eu não gosto, ou não aconselho as pessoas a fazer, é irem para casa e dizer: ok, agora vou fazer o boneco. E passar 10 minutos o boneco existe. Não. E as pessoas chegam a casa, tentam fazer o boneco na cabeça, em vez de escrever, em vez de rabiscar. O que é o pior que pode acontecer? Eu não tenho jeito para desenho. E quê? É igual. Ninguém está a avaliar, não é Picasso. Não é suposto ser Picasso. O desenho que nós temos lá, muitas pessoas olham e dizem: não percebi. Não tem problema, é para nós. Ok? E depois de tudo estar muito claro, o nosso cérebro começa a adaptar-se a esta ideia nova e começa à procura de soluções. E aí passamos ao terceiro passo, a ação. Já vamos falar sobre isso. Antes, porém, gostava de vos apresentar o Bruno. O outro Bruno, o Bruno Cruz. O Bruno Cruz é um jovem que eu conheci quando ele tinha 14 anos. Ele dizia que queria ser arquiteto. Depois de uma conversa com o César Vieira percebeu que não, mas ele dizia que queria ser arquiteto e pediu ajuda. E o que eu fiz basicamente com ele foi desenhar, ou ajudá-lo a desenhar, o seu estado desejado.
Através do coaching, através do trabalho que fizemos nos vários eventos. Posso-vos dizer que o Bruno vendeu a primeira casa dele com 17 anos. As pessoas dizem-me, caramba, mas é só vender uma casa. Não, não é. 17 anos, sem carta, sem carro, sem coisa nenhuma. Também ele vindo de uma família com dificuldades, também ele com uma história de vida super difícil. No ano seguinte duplicou as vendas dele, no ano seguinte duplicou as vendas dele. Quando nós dizemos, ele tem 21 anos e vendeu mais de 1 milhão de euros de casas este ano, as pessoas dizem, 1 milhão de euros, isso é uma quinta. Mas quando olhamos para a história a sério e percebemos que há alguém que não tinha nada e que se agarrou àquilo que queria fazer e que foi duplicando, isso diz muito quem é o Bruno. Mas melhor do que eu, ele pode vos explicar. Quando começas a conversar com o Ricardo, vais perceber facilmente qual é que é a maneira dele trabalhar e, em vez de começares, antes pensavas coisa a coisa, caso a caso, coisas muito pequenas, tinhas ideias muito pequenas, mas depois quando começas a falar com ele, teres uma conversa sobre a tua área profissional, sobre a tua área pessoal, tu vais ter que começar a pensar grande, ou seja, pensar mesmo naquilo que tu achavas que era impossível. Com o Ricardo posso dar um exemplo muito simples. No início, antes de vir para a área imobiliária, queria ser arquiteto. Nessa altura fez-me umas perguntas engraçadas, que foi, tu queres ir para a arquitetura, mas conheces alguém? Conheces algum arquiteto? Tens conhecimento nisso? A minha resposta foi não conhecia. E é mesmo essa capacidade que eu admiro nele, que é, ok, tu não sabes onde é que queres estar, mas não sabes como. Ok, eu ajudo-te. Foi isso, é nessa parte que eu admiro principalmente o Ricardo. Ok, então, já percebemos qual é o primeiro passo. O primeiro passo é aceitar que temos um problema, olhar para ele de uma forma objetiva e isenta, tirando a emoção, e tanto quanto possível na nossa mente transformá-lo de um problema num desafio, porque isso ajuda a nossa mente a acreditar que é possível ultrapassá-lo. Certo? Passo número 2. Agora que eu já sei qual é o meu problema, eu vou à procura daquilo que é o meu estado desejado. Ou seja, quando aquilo ficar resolvido, como é que vai ser? E tanto quanto possível, devo fazer este trabalho de uma forma que seja prática, direta, física, desenhando, escrevendo, pensando, fazendo músicas, cada um fará à sua maneira. A sugestão, no entanto, é que esse estado desejado seja algo grande. Porquê? Porque se eu ganhar 10 mil euros e quiser ganhar 12 mil euros, o meu cérebro vai fazer esse salto. Se eu ganhar 10 mil euros e quiser ganhar 20 mil euros, o meu cérebro também vai procurar a forma de fazer esse salto. Então, já que o processo é o mesmo, porquê que raio eu ia pensar pequeno? Certo? Como é que se resolve mesmo? Como é que se age mesmo? Como é que se faz mesmo? Vamos falar a seguir. Por agora, meus senhores, acabámos o segundo módulo do Mindset Pé Descalço. Bom, para ti que conseguiste, parabéns, chegaste ao fim da segunda parte. Agora é que percebes um bocadinho melhor o Mindset Pé Descalço, já sabes, falta a terceira parte e ficas com toda a ferramenta ao teu dispor. Já agora aproveito para te contar o que é que estamos a fazer com pessoas como tu que querem mudar as suas vidas. E vou falar um bocadinho daquilo que é o Get Up. O que é o Get Up? É um evento em que nós pegamos nestas ferramentas e numa série de outras que uso na área do coaching e do desenvolvimento pessoal e pegamos em pessoas como tu, portanto estás rodeado de pessoas que querem o mesmo que tu, mudar as suas vidas, e durante um dia transformamos as vossas vidas. O que é que isto significa na prática? Significa que as pessoas saem do Get Up diferentes. Significa que é um dia de reflexão, de partilha, de trabalho, fora da zona de conforto, mas em que no final tu estás diferente, tu és diferente. Como é que consegues fazer isso, Ricardo? Simples. Eu procurei aprender com os melhores do mundo e continuo a aprender como é que se faz. Como é que se pode ajudar pessoas como tu que querem mesmo mudar as suas vidas. E é por isso que o convite aqui fica. O Get Up será no Hotel Crown Plaza, no Porto, no próximo dia 9 de fevereiro. Porque é um hotel de 5 estrelas? Porque para pessoas especiais, sítios especiais. E tu, obviamente, que chegaste até ao fim e que conseguiste e que já vais na segunda parte e que queres mudar a tua vida, és uma pessoa especial. E é exatamente isso que me dá gozo a mim. Pegar em pessoas que querem mudar as suas vidas e catalisar essa mudança, catalisar esse desenvolvimento. Ter a certeza que tu chegas ao fim de um evento como o Get Up diferente. Então, na prática, eu vou só repetir, 9 de fevereiro, Porto, Crown Plaza. O que é que se espera do Get Up? Espera-se que no final, tu saias diferente. Com uma percepção mais clara do ponto onde estás, do ponto para onde queres ir e de como é que faz a transição de um sítio para o outro. Os lugares são limitados. Posso dizer que mesmo antes de abrirmos o carrinho já tínhamos 30% dos lugares vendidos, por isso apressa-te. Tens sempre a opção geral, se quiseres simplesmente assistir ao evento, ou VIP, se quiseres gastar mais algum tempo, mais algum dinheiro efetivamente, mas trabalhar comigo
pessoalmente. Convite então, 9 de Fevereiro, Crown Plaza Porto, inscreve-te já, os lugares são limitados. É para ti que nós desenhamos estas coisas, é para ti que desenhamos estes eventos. Aparece. Obrigado. Mal. Quando vais uma palestra e vês o Ricardo a falar em palco, tu vais ver coisas que, epá, nunca tinha pensado nisto. Epá, se calhar isto aqui faz sentido. E depois, quer queiras, quer não, sais lá com alguma coisa. Ok? Portanto, tu vens para fora e pensas, epá, realmente aquilo achei interessante, vou começar a fazer estas pequenas coisas que depois no futuro vão ter grandes resultados, como é óbvio. Depois de uma palestra, tu trazes a tua ambição é completamente diferente. Completamente diferente. Tu estavas habituado a pensar nas tuas coisinhas, sais de lá, não, é isto que eu quero, mesmo que os outros colegas dizem, não consegues, não, é isto que eu quero. Portanto, a ambição, principalmente. Gostei muito, não estava à espera que aquilo fosse tão energético, assim, que se passasse de uma forma tão rápida e que o pessoal conseguisse que ele conseguisse pôr o pessoal todo a interagir e a participar. Acho que não estava ao alcance de qualquer um pôr o pessoal daquela idade, portanto, tirar o pessoal daquela idade da zona de conforto.